Deputada, como está a expectativa em relação à derrubada do veto, especificamente do PL das saidinhas? A senhora acredita que isso vai acontecer mesmo? Bom, eu tenho certeza absoluta, até porque a sociedade precisa de uma resposta do parlamento. Vou dar um exemplo. Eles vão dizer que, mas o detento, ele teve bom comportamento. Vamos falar sobre estupradores de crianças? Pois é, não tem criança dentro da cadeia para eles estuprarem. Então, óbvio que eles terão bom comportamento. Mas, sendo soltos, esses homens continuarão praticando seus atos. Então, é difícil eu ou qualquer outra pessoa que pagamos impostos, né, para garantir a segurança pública, para garantir a saúde, para garantir a educação, não ter segurança pública e eu ser obrigada a ficar encarcerada dentro da minha própria casa porque resolveram fazer benécias àqueles que escolheram por conta própria a não cumprir a lei. Então, será que a sociedade merece esse castigo, já que nós é que somos pagadores dos impostos? Então, quer dizer que nós temos que pagar impostos para garantir uma boa vida para detentos, para aqueles que quiseram não respeitar as leis? Então, óbvio que o parlamento dará essa resposta. Deputado, a gente está aqui na Comissão de Segurança Pública e amanhã é dia de análise dos vetos presidenciais. Em relação ao PL das saidinhas, o senhor acredita que teremos a derrubada do veto? Olha, eu acredito que sim. Tanto deputados de situação, alguns, que são da base do governo, como alguns deputados federais que estão em oposição a esse governo, estão plenamente conscientes do quanto esse projeto é nefasto. A manutenção das saídas temporárias é algo que somente existe no Brasil, diga-se de passagem. Então, conceder 5 a 7 dias de folga para esse indivíduo que cometeu crimes, visitar a família, quando as próprias vítimas simplesmente vivem presas, cerceadas, atrás das grades, quando elas mesmas não têm liberdade para poder ir e vir. Então, chega a ser um ultraje à memória das vítimas, e não somente as vítimas que se foram quando morrem, mas também as famílias que ficam, as enlutadas. Então, isso vai ser uma resposta que o Congresso Nacional, através das duas casas, dará à população de bem, dizendo não à continuidade dessas saídas temporárias. A esquerda diz que não é porque uma minoria deixa de retornar aos presídios que a maioria deverá ser prejudicada na questão da concessão desse benefício. Mas eu fiz uma pergunta aqui, inclusive, junto ao Ministério, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, Lewandowski, que apesar dos números serem muito pequenos com relação àqueles que não retornam aos presídios, eles não conseguem garantir que aquela maioria que retorna para o presídio, quanto rastro de sangue deixa pelo caminho, mesmo retornando para o presídio. Então a gente tem relatos no Brasil inteiro, eu tenho quase 22 anos de atividade policial e já peguei vários casos de indivíduos que retornaram ou que retornavam para o presídio e cometiam crimes enquanto estavam de folga, fora do presídio. Então, o simples fato deles retornarem ao presídio não quer dizer que eles não cometem crimes e não deixam rastro de sangue por todo o país. Então, a gente precisa realmente repensar essa política da concessão das saídas temporárias. Em nenhum lugar do mundo isso existe, em nenhum lugar do mundo isso funciona e a gente tem tido resultados nefastos. Policiais morrendo, policiais enxugando gelo, familiares que todos os dias vivem enlutados por uma questão que poderia não acontecer se esse indivíduo fosse mantido na condição de preso. Deputado, mais uma sessão aqui na Comissão de Segurança Pública, mas o assunto da semana, essa sessão do Congresso, que prevê derrubar o veto em relação ao PL das saidinhas. O senhor acredita que isso de fato vai acontecer? Estou muito confiante que o veto seja derrubado, até porque a Câmara debateu largamente, o Senado fez a discussão, aprovou, inclusive com um quórum bastante elevado no Senado. O quórum do Senado é até maior que o da Câmara, lá 2 votos só favoráveis. E aqui, favoráveis quer dizer a ideia de Lula a manter saidinhas, né? E aqui na Câmara, então, os votos contra a saidinha foram 96. Então, o Congresso, de modo geral, sentou, discutiu e deliberamos sobre a aprovação do fim das saidinhas, que está regulada lá numa lei de 1984. Se teve valia, hoje não tem mais. Por isso, o Parlamento
acaba com as saidinhas, que são as saídas temporárias, que aliás só existem no Brasil. Eu gosto de estudar essa matéria, fui buscar informações em outros países e não achei nenhum país que tenha esse regime de saídas temporárias, de saidinhas. Os países, via da regra, têm um regime de progressão de pena. Aí sim, o Brasil tem, todo mundo tem. O sujeito entra num regime mais gravoso, por exemplo, no fechado, em tendo um bom comportamento, indicando que está sendo ressocializado, ele vai para o semiaberto e depois para o aberto. Isso nós não estamos mexendo. E vem daí, vem do regime de progressão das penas, a ressocialização. O que foi utilizado lá na justificação do veto é algo que não é verdadeiro. A premissa utilizada por eles é uma premissa inidônea, não verdadeira. Mas o Executivo parece que já conta aí com o apoio do Judiciário, né? O próprio ministro Gilmar Mendes disse que é o caso de entrar nessa briga. Pois é, essa matéria não pertence ao Judiciário, porque não é uma matéria sequer constitucional, não é cláusula pétrea às saidinhas. Nós não estamos mexendo em nada do que diz respeito ao sistema prisional propriamente dito, aos regimes prisionais, então estamos bastante confiantes de que esse veto irresponsável, um veto ideológico, vai ser derrubado e vai ser derrubado com larga margem de votos. Temos conversado aqui com parlamentares da oposição, parlamentares que são do chamado centro, o centrão, e todos indicam que sim, vão derrubar o veto presidencial contra as saidinhas, porque é o interesse da população brasileira que nós estamos preservando.